Amém, glória a Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Nesta noite nós já louvamos e engrandecemos o santo nome do Senhor. E nesta noite nós temos o privilégio de estarmos aqui. Então feche seus olhos, fala com o Senhor o que você necessita ouvir dEle através da palavra nesta noite. É a palavra que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença nesta noite. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. O Senhor é o único Deus que sonda o coração e lê pensamentos. Que nesta noite o Senhor venha sondar o coração de cada um que está aqui conosco, de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha visitá-lo. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, todo esse vazio, tudo que não provém do Senhor nesta noite. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor abra a visão espiritual, os ouvidos espirituais de cada um nesta noite. Que a palavra que vem direto do coração do Senhor venha achar guarida em cada coração nesta noite. Papai querido, tira todo o cansaço, todo o enfado, tira todo o peso, tira toda a dor em nome do Senhor Jesus. Mas que a tua palavra, Senhor, nesta noite venha ser ministrada da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença, que o teu Espírito Santo venha transbordar na vida dele, ó Pai, e usa para falar com a tua igreja nesta noite aqui. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, a qual vai construindo dentro de nós uma vida espiritual, um entendimento daquilo que Deus sempre tem para aqueles que têm fé, como está escrito lá em Hebreus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos abrir vossas Bíblias em João 4. João 4. João 4. Amém? E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala sobre uma mulher samaritana que ia buscar água num poço, e ela não ia no horário que todas as outras iam, pois era meio-dia nesse momento. E os samaritanos, eles tinham uma rixa muito grande, eles não se comunicavam com os judeus, desde lá, quando eles foram cativos na Babilônia. E nesse momento Jesus Cristo segue para ir de uma cidade para outra e passa dentro de Samaria, porque ele estava querendo estar ali naquele momento para pregar a palavra para uma samaritana. Deus tem um momento certo, ele tem um tempo certo, ele tem a maneira dele de levar a sua palavra, o seu evangelho, para aquelas pessoas que têm sede da palavra de Deus. Aquela mulher não tinha imaginado que naquele momento que ela ia buscar água para beber, para matar a sua sede, ela ia encontrar a água que mata a nossa sede eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em 1 Reis, a palavra fala assim, para nós termos um pouco de entendimento de quem são os samaritanos. 1 Reis 12, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 12. 1 Reis 12. 12, 26. 1 Reis 2, 20. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro na cidade de Dan. Este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Aqui nesse momento de 1 Reis, quando Salomão recebe o reino de seu pai Davi, que havia morrido e falecido, ele começa uma obra grandiosa, construindo o templo de Deus, começa a adorar de verdade o Senhor, mas no determinado tempo da sua vida ele se perde e ele começa a trazer para dentro dos seus reinos povos de outras nações que adoravam outros deuses, e aquilo foi fazendo com que ele fosse se afastando da palavra do Senhor. E Deus sempre avisando, porque Deus sempre avisa o seu povo para andar no caminho. Deus nunca faz nada escondido, porque isso que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Tudo que ele vai fazer, qualquer coisa que ele vai fazer no meio do seu povo, o Senhor avisa antes, assim como tinha avisado para Salomão.
Mas mesmo assim Salomão continuou andando nos caminhos tortos. Teve riquezas, teve várias mulheres e se perdeu do verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E no momento o Senhor fala que ia dividir o reino em duas partes. E uma parte ele ia dar para Jeroboão, que era o seu soldado. A partir desse momento, Salomão procura matar Jeroboão e Jeroboão foge para o Egito. Mas quando Salomão morre, Jeroboão conhecia a palavra do Senhor e sabe que a palavra de Deus é uma só. E quando Deus fala que algo vai acontecer na sua vida, você pode aguardar e pode ter certeza que Ele vai operar na vida de cada um de nós aqui. Basta que a gente continue firme sobre essa palavra do Senhor. A partir da morte de Salomão, Jeroboão retorna e assume as 10 tribos do norte. E essas 10 tribos do norte, cada ano elas tinham que adorar a Deus em Jerusalém, que ficava nas 2 tribos do sul, onde Roboão, filho de Salomão, governava. E a partir desse momento, Jeroboão ficou com medo do povo ir e não adorar de verdade a Deus. E aí ele manda construir 2 bezerros de ouro, indo contra tudo aquilo que o Senhor falou, porque os primeiros mandamentos de Deus falou assim: não farás para ti deuses, nem imagens do que há em cima no céu, embaixo na terra ou sobre a terra, e não se debruçará e não adorarás. Mesmo Jeroboão, sabendo disso, manda construir esses 2 bezerros e põe o povo para adorar dessa forma, porque ele era rei. Mas a culpa era de toda a nação, porque se nós voltarmos um pouco no capítulo de 1 Samuel, o povo fala para Samuel, quando ele já estava velho, que ele já estava cansado, que eles queriam um Deus igual, um rei igual a todas as nações tinham, um rei igual a eles, porque quem governava aquele povo era nosso Deus. Deus tinha dado as leis, tinha dado as regras, tinha dado o sacrifício sobre os pecados. Era Deus que governava esse povo, mas num determinado momento o povo não quis mais. E o Senhor aceitou, mostrando para mim e para você que Deus é maravilhoso em tudo. Só que ao mesmo tempo que Ele aceita, Ele continua sempre junto com esse povo, direcionando esse povo. Ele mandou sacerdotes para Jeroboão, falando que ele estava fazendo as coisas erradas. Mas Jeroboão não deu importância. As 10 tribos do norte só fizeram coisas erradas. Todos os reis que assumiram, eles continuaram fazendo coisas erradas, não adoravam a Deus de verdade, enquanto que as 2 tribos do sul, numa determinada geração, adorava a Deus de verdade, mas outra geração já não adorava, e assim eles iam caindo, levantando, enquanto as outras 10 tribos só caíram e foram até o final assim. No determinado ponto do fim de tudo isso, entra o povo da Assíria e leva esse povo escravo, e leva a metade desse povo, e a outra metade eles deixam em Israel. Só que aí ele manda povos de outras nações e misturam com os judeus, e assim nascem os samaritanos, que não era uma raça pura. Enquanto que os outros que foram levados para a Babilônia, que tiveram 70 anos de cativeiro, que tiveram todo um castigo igual essa também teve, ficou com a raça purificada quando saiu de lá. No determinado momento da vida deles, quando eles começam a construir de novo o altar, para construir de novo o templo que Salomão havia construído e que Nabucodonosor o destruiu, que é muito mais difícil você reconstruir, vocês podem observar isso. Quando nós estamos no caminho, nós temos que estar sempre firmes sobre essa palavra, porque a partir do momento que nós distanciamos da palavra de Deus, para voltar a esse caminho dá trabalho. E olha lá aqueles que voltam. Por isso que é muito difícil, porque Deus se revelou quando nós estamos no caminho dele, assim como se revelou todo esse povo. Tinha todo o conhecimento da palavra do Senhor. A partir desse momento o povo tenta reconstruir de novo, que está lá em Esdras e Neemias. E nesse determinado momento, o povo, que eram os samaritanos, tentaram ajudar os judeus a reconstruir o templo. Mas eles não deixaram,
porque eles já haviam se misturado à sua raça, já não eram mais puros judeus purificados. Mas você vê o tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que o nosso Senhor Jesus é maravilhoso, que ele sai do meio do seu povo e vai até Samaria para pregar a palavra para uma samaritana. E era uma samaritana que estava indo ali para buscar água para o seu povo, e estava indo escondido por causa de seu pecado. Naquele determinado momento, Jesus estava sozinho, porque os seus discípulos tinham buscar comida. Porque se eles estivessem juntos, provavelmente ela não ia conversar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus tem sempre o melhor para cada um de nós. A partir desse momento, esse povo se torna inimigo, até os dias de hoje. Em Êxodo 17:1, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 17, do 1 ao 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia lá água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos seus anciões de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então você vê aqui mais uma caminhada com os judeus quando foram libertos do Egito. Nesse momento aqui estavam todo o povo de Deus, toda a nação estava aqui no meio. Aqui ainda não existiam samaritanos, era um povo unido, um povo forte, um povo que estava aprendendo com a palavra do Senhor. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje reunidos. Às vezes nós não sabemos para onde o Senhor está nos direcionando, porque Ele não fala. Mas nós temos sempre a certeza que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. A partir desse momento que Deus estava conduzindo esse povo, porque Deus havia prometido para Abraão, lá no comecinho, para ele contar as estrelas, porque o povo ia ser povoar mais do que as estrelas na terra. A descendência da fé que nós temos também, porque nós também fazemos parte desse povo. Mas nesse determinado momento, o povo sente sede, num deserto escaldante, onde não havia água. E com certeza que esse povo ia murmurar. Só que quando esse povo estava murmurando, eles não sabiam, mas eles estavam falando com Deus através de Moisés. E aí Deus age na vida desse povo, porque Deus age na vida de cada um de nós que temos fé sobre essa palavra. E não importa o deserto que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, quando você clama a Deus, Ele coloca na sua frente uma válvula, uma porta de escape. E nesse momento Ele faz nascer água de uma rocha, onde não existia a mínima possibilidade aos olhos humanos de acontecer um milagre. Porque através da nossa fé é que as coisas materiais vão contentando junto com as coisas espirituais, aonde às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas nós sabemos que Ele está agindo no meio do seu povo. E faz nascer água da rocha para mais de 1 milhão de pessoas.
Isso é milagre. Mas Deus tem a maneira certa, e cada milagre tem um sentido para Deus e para nós na nossa vida. Essa água que saiu da rocha simboliza Jesus Cristo, a água da vida que estava naquele momento oferecendo para aquela mulher uma água a qual ela nunca mais ia ter sede na vida. Mas no começo, nós não temos o conhecimento espiritual, nós temos o conhecimento da palavra e das coisas materiais, porque para você ver milagres e ver Deus agindo é preciso de ter uma caminhada com Ele. Esse povo estava no deserto andando com Deus, tinha sido liberto de uma escravidão, mas no determinado momento que acaba a água, eles pensaram, vamos morrer aqui. Mas lembra que Deus cuida sempre do seu povo, de cada um de nós. Em João 4,10, a palavra de Deus fala assim, João 4,10. João 4,10. Vamos lá em João de novo. João 4,10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Então, nesse momento, mostrando para cada um de nós, ela não tinha ainda o conhecimento espiritual. Ela conhecia aquilo que Deus tinha feito sobre o seu povo, porque aquele povo andou junto com Deus. Quando Deus faz esse milagre da rocha que saiu água, esse povo estava unido, esse povo estava junto. Deus permitiu a separação desse povo por causa deles mesmos, porque foram eles que pediram um rei igual a todas as nações, porque se Deus estivesse governando eles da maneira dele, nada disso tinha acontecido. Porque o homem é ganancioso, o homem é mau, o homem é manipulador, e o homem não está nem aí para o seu próximo. Para que nós tenhamos amor ao próximo, nós temos que ter o conhecimento da palavra e amar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. A partir desse momento, mas a mulher, ela tinha ido buscar água. Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele escolhe uma pessoa dos samaritanos, que provavelmente era a menor de todas, mostrando para cada um de nós que os humilhados serão exaltados, que Deus faz o pequeno ficar grande no meio da palavra dele. Só não temos que importar com o tempo, porque o tempo sempre é dele. Provavelmente muitos anos passaram da vida dessa mulher, ela buscando água nesse lugar, mas um dia ela tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele parou naquele lugar para falar com ela e mudar a vida dela. Esse mesmo Jesus está vivo no meio de nós, através do Espírito Santo. E Ele quer dar para nós também água viva, que é essa palavra que nós alimentamos e que nós bebemos todos os domingos e todas as sextas-feiras, para crescimento espiritual. E cada vez que a gente bebe dessa água, a gente continua a caminhar sempre na direção do Senhor Jesus. Lembra sempre disso. Em Lucas 5:1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5:1. Lucas 5:1-11, fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão e seus companheiros acabavam de chegar de uma pescaria e não pegaram nada. Chega no determinado momento, ouve Jesus pregando a palavra e Jesus sobe no barco de Simão Pedro. E Jesus fala da obra maravilhosa que Deus tem na vida de cada um de nós, a vida eterna, para que nós sejamos salvos a partir do momento que nós damos o último passo aqui na terra. E Simão, através dessa palavra, ele obedece
E naquele momento ele lança a rede e a palavra de Deus fala que ele pega tantos peixes que teve que chamar os seus amigos com os outros barcos para ajudar a trazer todos aqueles peixes. E aí ele fala assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Então, a partir daquele momento que Jesus pede para que Simão lance as redes, ele achou que era uma palavra como outra, ele não acreditou de verdade. Mas lembra que a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder para nos transformar, ela tem poder para nos fortalecer, porque também é um alimento, matar a nossa sede e transformar o nosso coração. E Simão, quando ele lança a rede, sendo um pescador, porque passou a noite inteira, não pegou nada, e Jesus manda ele afastar um pouquinho e lançar a rede naquele lugar, ele vê o milagre. Esse milagre vê apenas as pessoas que têm fé no coração e continuam buscando incessantemente andar nesse caminho, como cada um de nós aqui também já viu milagres de Deus. Cada um de nós aqui já foi surpreendido pela palavra do Senhor. E a partir desse momento, Pedro larga tudo, mais João, mais Tiago, mais André, e passam a mergulhar nesse caminho para salvar almas do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Atos 12, 5, 12, a palavra de Deus fala assim, Atos 12, 5, 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe-se das mãos as cadeias, ou as algemas, e disse-lhe o anjo: cinde-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro aqui estava sendo liberto de uma cadeia, porque estava pregando a palavra do Senhor. E nesse momento Pedro estava sendo liberto pelo próprio anjo de Deus, porque Pedro também bebeu da água da vida, a água que jorra eternamente. E a partir dessa água da vida é que nós vamos matando a sede das pessoas que têm sede da palavra de Deus. Pedro vê sua vida transformada. Aqui já é um Pedro pregando a palavra do Senhor, tendo um entendimento espiritual daquilo que Deus quer na vida dele, assim como cada um de nós aqui quer salvação e continuar ganhando almas para o Senhor Jesus. A partir dessa água da vida, Pedro começa também a passar essa água para João Marcos, que é o que escreveu o livro de Marcos, e para muitos outros também que beberam dessa água, igual Paulo, que andava perseguindo o povo de Deus, mas de repente Paulo se torna um perseguido por causa da palavra do Senhor. Em João 4:13, 18, a palavra de Deus fala assim, João 4:13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até esse momento a mulher ainda não estava entendendo quem era Jesus e que água era essa que ele estava falando. Ela fala assim, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela queria matar a sede para não voltar no poço. Ainda não estava entendendo que a água da vida é a palavra do Senhor, a vida eterna. Mas aí Jesus se manifesta a ela sob essa palavra que tem poder. E Jesus fala assim, ao momento que ela descobre que essa água da vida que Jesus está falando é dele mesmo. Vai, te chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus:
Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e os que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Então, a partir desse momento, a mulher para pensar e fala: somente Deus para conhecer a nossa história. Somente Deus pode conhecer os nossos pensamentos, as nossas vontades. E Ele pega esses pensamentos e as nossas vontades e coloca sob as vontades dEle, porque Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Essa mulher era desacreditada de Samaria, de todo o povo daquela cidade. Mas Jesus pega essa mulher que foi buscar água e transforma a sede dela, mata a sede dela com a palavra dele e faz ela se tornar uma pregadora do Evangelho, na maior da simplicidade. Ele pega uma mulher que foi buscar uma água material e entrega para ela uma água espiritual. E a partir desse momento ela se torna uma pregadora do Evangelho, mostrando para nós não importarmos com o tempo, porque o tempo é de Deus. Ele sabe todas as coisas e o momento certo de operar no meio da nossa vida. Só que tem o tempo dele para que isso venha acontecer. E para finalizar, em Lucas 24:13, a palavra de Deus fala assim, Lucas 24:13, 24:13, Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproxima e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus aqui já tinha ressuscitado, mostrando para cada um de nós que, se nós confiarmos de verdade, também seremos. A partir desse momento que Jesus ressuscita e se aproxima para todos os discípulos, todo o povo que teve fé e que andou nessa caminhada com ele, provavelmente aquela samaritana lembrou de todas as palavras que o Senhor Jesus tinha falado para ela. E isso deu mais força para que ela continuasse pregando o Evangelho em Samaria. E mostrando para cada um de nós que Deus nunca esquece do seu povo. Aquele povo foi levado cativo, como pelos assírios, por causa deles mesmos. O povo foi levado cativo 70 anos por Nabucodonosor, por causa de desobediência, porque não obedeciam a palavra e queriam fazer as suas próprias vontades. Mostrando para cada um de nós, se nós formos fiel com Deus, nessa palavra, Ele será muito mais fiel conosco e continuar nos levando nesse caminho maravilhoso, que é a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora para a ceia. Vamos para a ceia. Vamos ceiar, porque tem outros negocinhos hoje, não temos? Tem uns negócios aí. Tem um bolo aí, que eu fiquei sabendo, é verdade? Tem bolo? Gente, eu vou querer, hein? Tem bolo? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Soberano Deus e Pai, Senhor, abençoe em nome de Jesus cada um de nós aqui nesse momento que nós estamos aqui para ceiar, em nome do Senhor. Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Convido a irmã Josi para estar louvando em da harpa comigo, número 39. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois se mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. A igreja louva conosco. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti
tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos unir a nossa fé. Vamos estar apresentando a nossa irmã Terezinha ali em Quirinópolis e apresentar cada pedido de oração que está escrito no caderno. Que o Senhor venha ter a misericórdia de alcançar cada vida nesta noite. Levanta sua mão para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé, Senhor, apresentamos a nossa irmã Terezinha ali em Quirinópolis. Papai querido, alcança a tua pequena nesta noite. Papai querido, vai visitando, Senhor Jesus, com o bálsamo do Senhor, vai visitando com a cura, com a restauração, com a libertação do Senhor sobre a vida dela. Tira todo o desespero, tira todo o medo, tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor na vida dela nesta noite. Alcança a família. Papai querido, vai visitando cada um nesta noite. Papai querido, vai tirando toda a tristeza, vai tirando todo o desespero, vai tirando toda a angústia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, e apresentamos cada pedido de oração. Senhor Jesus, alcança cada vida, ó Pai, cada nome que está escrito neste caderno. Que o Senhor venha de encontro a cada um nesta noite, com a cura, com a libertação, com a restauração do Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, enviar anjos ministradores da tua palavra, que eles venham ter oportunidade de vida, de salvação. É o que nós te pedimos e apresentamos também essa semana que se inicia diante do teu altar. Desde já, Senhor, o Senhor vai à nossa frente, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, tirando tudo que não provém do Senhor, todo o atrapalho, todo espírito de amarração, toda palavra contrária contra as nossas vidas, nos nossos locais de trabalho, venha ser lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Alcança os irmãos, Senhor, que não puderem estar aqui conosco nesta noite, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida deles. Papai querido, continua guardando a nossa entrada, a nossa saída, alcança a nossa família, alcança a nossa parentela nesta noite, ó Pai, nós te pedimos, e que a muralha da tua presença venha cercar a vida de cada um. É o que nós te pedimos e te louvamos por estarmos na tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido a Naft para ir lá na cozinha, amém? Sério. Tem uma delícia lá com a Naft.